Imaginem entrar em casa, depois de um dia super cansativo, e o ar tá de repente super denso, com um cheiro químico muito forte, um cheiro totalmente desconhecido. Uhum, é uma situação bem perturbadora. Nossa, muito. E aí de repente não dá para reconhecer o próprio cheiro corporal. A noção de espaço simplesmente desaparece. E aquela pessoa que divide o apartamento com a gente, do nada, parece um estranho ameaçador. Exato. É um cenário de desorientação total, né? Totalmente. E por incrível que pareça, o nosso mergulho de hoje foca justamente num truque tipo super popular na internet que submete gatos exatamente a essa tortura sensorial. Caramba, tortura sensorial é a expressão certa, viu? Pois é, estamos falando daquela prática bizarra de esfregar a essência de baunilha nos gatos para tentar parar brigas entre eles. Esse é um excelente ponto de partida para a nossa discussão, porque esse cenário ilustra perfeitamente como uma solução humana, uma solução rápida, acaba colidindo de frente com a biologia de outra espécie. Sim, a gente sempre tenta resolver tudo do nosso jeito, né? Com certeza. Nós temos essa tendência enorme de analisar o comportamento animal sobre a nossa ótica, que é muito visual e muito racional. E a gente acaba ignorando que, olha, os sistemas de processamento deles são fundamentalmente diferentes dos nossos. É outro mundo. Exato. Não tem como alterar um aspecto físico do ambiente de um animal sem desencadear uma cascata inteira de reações fisiológicas e cognitivas. Então a nossa missão com a exploração deste material hoje é ir bem além daquela recomendação rasa de não faça isso em casa. Isso. A gente precisa aprofundar. Com certeza. Nós vamos entender a mecânica do mundo sensorial dos felinos. Vamos dissecar o documento oficial sobre esse tema para descobrir biologicamente mesmo o que acontece no cérebro e no fígado de um gato quando a gente tenta manipular a convivência usando esses atalhos olfativos. E para construir todo esse raciocínio, o primeiro passo é, na verdade, desconstruir a nossa própria percepção. Como assim? É que, para nós humanos, a visão é o sentido primário, sabe? A gente entra numa sala e, tipo, mapeia as saídas, os móveis, as pessoas, tudo através dos olhos. A gente é muito visual. Muito. Só que o material em análise deixa muito claro que os gatos operam num sistema operacional completamente diferente. Eles, entre aspas, veem o mundo através do nariz. Vem com o nariz. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque essa ideia de enxergar com o nariz soa um pouquinho poética, mas o documento trata isso de uma forma bastante literal, certo? Totalmente literal. O olfato é tipo a infraestrutura da realidade felina. A fonte detalha bem isso. Ela explica que é através do cheiro que o gato mapeia o território. Eles usam aquelas glândulas espalhadas pelo corpo para carimbar informações químicas nos móveis, nas portas e, claro, em nós, humanos. Exatamente. Quando eles ficam se esfregando nas coisas. Sim. E o documento fala que é um sistema de arquivamento de dados, onde cada cheiro diz quem é da família, quem é intruso e o que é seguro. É uma rede muito complexa de feromônios e de assinaturas olfativas. E tem um detalhe no documento que funciona como a chave principal para a gente entender todo o problema da baunilha. Qual detalhe? É que o gato precisa do cheiro do próprio corpo, não só para se comunicar com os outros, mas para reconhecer a própria identidade. Nossa própria identidade. Isso mesmo. O quem sou eu de um felino está ancorado no odor natural que ele exala. Ele precisa desse sentido operando sem nenhuma interferência para conseguir executar as atividades biológicas dele de uma forma confortável. Caramba, para tentar traduzir isso para a nossa realidade, seria o equivalente a tentar navegar pela nossa própria casa no escuro, total. Usando só o tato para se guiar, enquanto, sei lá, alguém muda absolutamente todos os móveis de lugar. Nossa, sim, é uma perda de referência absurda. E pior, seria como se a pessoa perdesse a capacidade de reconhecer a própria voz no espelho. É um apagão total de referências internas e externas. A sua analogia é clinicamente precisa. Essa desorientação não é só um incômodo passageiro, sabe? É uma ruptura de verdade na forma como o cérebro do animal processa o ambiente em volta dele. Faz todo sentido. E o que é fascinante aqui é como o texto oficial conecta essa necessidade de identidade olfativa com uma coisa super comum, que é o banho. Ah,
A polêmica do banho em gatos. Pois é. O material aponta que essa necessidade de manter o odor natural é a razão mecânica pela qual dar banho em gatos é contraindicado na grande maioria das vezes. A água e o sabão literalmente dissolvem essa camada de informações químicas do animal. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo por um instante. Porque nós, humanos, tomamos banho todos os dias. Usamos perfumes super diferentes e ninguém acorda esquecendo quem é ou não reconhecendo a própria família. É verdade. Então, por que lavar o pelo de um gato ou colocar um cheiro diferente nele gera uma crise de identidade tão profunda assim? A diferença principal está na arquitetura do cérebro. Em humanos, o córtex visual e as áreas ligadas à linguagem são as áreas dominantes na construção da nossa identidade e da memória. Ah, tá. Nosso foco é outro. Exato. Mas no gato, o bulbo olfatório ocupa uma proporção gigantesca do processamento cerebral. A memória social deles não é tipo um álbum de fotos. É um banco de dados químico. Banco de dados químico. Que definição legal. Né? Quando gatos convivem juntos, eles criam o que a gente chama de odor comunitário. Eles fazem isso através da fricção mútua, sabe? Esfregando a cabecinha um no outro. Ah, eu acho que todo mundo que tem gato já viu isso. Com certeza. E esse odor compartilhado é tipo um passaporte. É o que garante a paz dentro da casa. Se esse odor é lavado num banho, ou, pior ainda, se é coberto por um cheiro bizarro e artificial, o passaporte é invalidado na hora. Nossa. Para o cérebro deles, aquele companheiro de anos acabou de se tornar um invasor alienígena. Caramba, o que nos leva direto à raiz do problema central da nossa análise de hoje. Porque os tutores enfrentam uma crise na casa. 2 gatos que moravam super bem juntos, de repente começam a se atracar. A tensão fica altíssima. Quem nos escuta e já passou por isso sabe o desespero que é. É muito estressante, o barulho, a agressividade. Sim. E aí, no meio de todo esse caos, alguém na internet aparece e diz: ah, é simples, passa essência de baunilha em todo mundo. Assim eles vão ter o mesmo cheiro e vão achar que são da mesma família de novo. É. É a ideia de usar o cheiro como se fosse, sei lá, um uniforme esportivo, onde todo mundo veste a mesma camisa e para de brigar porque está no mesmo time. É uma lógica que seduz muito facilmente, sabe? Porque tenta usar uma premissa que é verdadeira, a de que o cheiro unifica o grupo, mas através de um mecanismo completamente artificial e perigoso. Sim, parece fazer sentido na teoria, mas na prática... Na prática é um desastre. E a grande armadilha dessa desinformação, o verdadeiro motivo pelo qual esse mito continua circulando por aí, é que a baunilha parece funcionar nas primeiras horas. Como assim parece? Os gatos realmente param de brigar no primeiro dia. É uma ilusão de um resultado rápido. Mas calma, se eles param de brigar, a audiência pode se perguntar, isso não é uma vitória? Porque para um tutor exausto, que não aguenta mais ver os bichinhos se machucando, se o barulho e as agressões pararam, a sensação é de que o truque deu muito certo. É compreensível que o tutor pense assim. Mas... Por que uma pausa na briga é considerada algo ruim pelo documento oficial? Porque, olha, a ausência de movimento não significa paz. Muitas vezes significa paralisia. Paralisia. Sim. A análise crítica do documento revela o mecanismo real por trás dessa trégua aparente. Eles não param de brigar porque se reconheceram e fizeram as pazes. Eles param porque entram num estado de choque sensorial profundo. Nossa, estado de choque. Imagine o cérebro do animal processando a situação. Existe uma tensão territorial gigante acontecendo e, de repente, um produto químico absurdamente forte, denso e completamente desconhecido inunda o sistema olfatório deles. Deve ser enlouquecedor. É desesperador para eles. A amígdala, que é a região do cérebro responsável pelo processamento do medo, entra em alerta máximo na mesma hora. Sobrecarga total. Ocorre uma sobrecarga cognitiva brutal. O gato não luta mais porque ele está focado em sobreviver a essa desorientação absurda. É a resposta biológica de congelamento, o famoso freezing. Então, mascarar o problema com o odor alienígena é basicamente como colocar um band-aid por cima de uma ferida profundamente infeccionada. Essa imagem exata. A superfície parece coberta, parece controlada,
Mas a pressão e a infecção continuam se multiplicando silenciosamente ali embaixo, no escuro. É isso mesmo. O conflito original não foi resolvido. O odor comunitário de verdade não foi restabelecido. Em vez disso, o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, dispara no corpo deles. E o que acontece depois? Quando o choque inicial do cheiro da baunilha finalmente começar a se dissipar, e isso vai acontecer, a tensão no ambiente vai estar exponencialmente pior do que antes. Pior. Muito pior, porque agora o ambiente e a presença do outro gato estão associados a um trauma sensorial crônico. Caramba, é uma dinâmica de sistemas muito complexa, né? Demais. Para entender a biologia felina de verdade, é preciso desconstruir essas soluções superficiais e olhar para o todo com uma mente muito analítica. Com certeza, tem que investigar a fundo. E sabe, a gente nota que quem acompanha o nosso trabalho aqui, quem gosta de dissecar as mecânicas do comportamento animal, costuma ter um perfil muito claro. Ah, é verdade. Quem gosta de gatos e pesquisa essas coisas a fundo geralmente é criativo, possui um pensamento sistêmico muito aguçado e é super envolvido com leitura. É o tipo de mente que não aceita qualquer resposta fácil de internet. Sem dúvida. É um público que valoriza muito investigação profunda, que gosta de conectar os pontos e entender o porquê das coisas, e não apenas acatar o que dizem. De um vestibular, a concorrência de um concurso público, o rigor de um concurso militar, o exame da OAB ou até mesmo um nível de detalhe absurdo de uma prova de residência médica. Estudar exige método e ferramentas precisas, não apenas o esforço aleatório. Tem que ter Foco e a ferramenta certa. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. sensacional. E falando em buscar a informação correta e não depender de atalhos mágicos, essa mentalidade estruturada é o que nos protege de cometer erros muito graves. Atalho nunca é o melhor caminho, né? Nunca. Não existem atalhos mágicos na natureza, assim como não existem na aquisição de conhecimento. Quando a gente tenta pular etapas na biologia, as consequências ultrapassam o campo do comportamento e entram direto no campo do dano físico. Dano físico. O que nos leva direto para a seção mais técnica do nosso documento de hoje. Isso mesmo. Nós já desmontamos a farsa do congelamento, né, que o pessoal acha que é paz, mas na verdade é pânico. Só que o texto oficial nos alerta para riscos ainda mais tangíveis. Riscos muito perigosos. Correto, e aqui é fundamental explicar o mecanismo biológico exato para nossa audiência. O fígado dos gatos possui uma deficiência evolutiva, super importante. Uma deficiência no fígado? Sim, eles produzem quantidades extremamente baixas de uma enzima hepática específica chamada glicuroniltransferase. Glicuroniltransferase. Palavrão, hein? Pois é, mas ela é vital. Essa é a enzima responsável pela via metabólica que a gente chama de glicuronidação. É uma via que nós, humanos e até os cães, usamos o tempo todo para quebrar e eliminar substâncias químicas complexas do corpo. Tá, e essas substâncias incluem o quê? Incluem os fenóis, que são compostos muito presentes nos óleos essenciais, em várias essências como a de baunilha, e nesses odores artificiais que o pessoal borrifa pela casa. Ou seja, não é frescura do animal se debater contra o cheiro. Se passamos uma substância dessas na pele ou no pelo do gato, e ele inevitavelmente vai se lamber para tentar tirar aquele odor aversivo. Ele acaba ingerindo esse produto. Exatamente, um instinto dele se limpar. E como o fígado dele não tem a ferramenta química, a tal enzima, para desmontar essa substância, as toxinas se acumulam rapidamente na corrente sanguínea. É muito rápido. O fígado entra num colapso tentando processar esses compostos voláteis que a biologia dele simplesmente não foi desenhada para filtrar. Nossa, é muito grave. Muito. O documento é categórico ao afirmar que o uso tópico dessas substâncias, com o intuito de mascarar cheiros, gera um risco imediato de intoxicação severa. E isso pode levar a quê? Pode levar à falência hepática e a danos neurológicos irreversíveis. A biologia deles é pura e simplesmente incompatível com essa prática. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
porque o material oficial vai além desse alerta toxicológico e usa uma terminologia técnica muito específica e forte. Bem forte. O ato de bloquear o olfato do gato com odores artificiais tão intensos é classificado pelo documento como abuso psicológico. Exatamente. E lendo as entrelinhas metabólicas e cognitivas que nós acabamos de explorar aqui, fica muito claro que isso não é, um exagero linguístico da fonte, ou um apelo dramático. É uma definição clínica rigorosa. Isso levanta uma questão central sobre como nós definimos o bem-estar animal. Abuso não é apenas aquela agressão física visível, o bater, o machucar. Com certeza não. Privar um animal do seu sentido de orientação primário é uma forma de privação sensorial imposta, e isso é violento. É como vendar alguém à força. Perfeito. Quando o tutor aplica o odor artificial, ele está simultaneamente expondo o organismo a uma possível intoxicação hepática severa e também trancando a mente do animal num estado de cegueira olfativa. Cegueira olfativa. Isso é desesperador. Ele retira completamente a capacidade do gato de prever ameaças, de reconhecer o ambiente onde ele mora e de se autorregular. Tudo isso por causa de um truque de internet. Pois é. Sob a ótica da medicina veterinária e do comportamento animal, induzir esse nível de vulnerabilidade e de pânico é clinicamente um quadro claríssimo de abuso psicológico. É uma perspectiva que muda tudo. Trazer a verdadeira ciência para a mesa desmonta esses mitos perigosos na hora. E olha, para garantir que a gente possa continuar dissecando documentos oficiais, explicando essas mecânicas reais da biologia e, principalmente, evitando que mais pessoas caiam em desinformações que colocam vidas em risco, o apoio de quem nos acompanha é vital. É super importante. É esse engajamento que sustenta o nosso espaço aqui. Então, aproveitem o momento agora para curtir este conteúdo e se inscrever no canal. Ajudar a espalhar fatos embasados é uma forma muito direta de promover o bem-estar animal de verdade. A democratização do conhecimento técnico é, sem dúvida, a ferramenta mais eficaz contra essas práticas prejudiciais que vemos por aí. Sem dúvida alguma. Bom, nós estabelecemos firmemente o que não fazer, certo? Sim, já sabemos que baunilha é um não gigante. A fonte oferece um caminho mecânico, um caminho comprovado para resolver os conflitos em casa. Oferece sim. Como se reverte a ruptura daquele passaporte olfativo que você mencionou antes, mas sem recorrer a esses truques mágicos de internet. O documento aponta diretamente para as bases da terapia comportamental. E olha, a mecânica da terapia comportamental não envolve forçar a aproximação dos animais sob estresse. Ah, então não é colocar os dois de cara um pro outro. De jeito nenhum. O foco é gerenciar os recursos e os estímulos de uma forma bem matemática e estruturada. O primeiro passo é diluir a tensão, reduzindo o que a gente chama de sobreposição espacial. Reduzir a sobreposição espacial. Deixa eu ver se entendi. Isso significa que se os gatos estão brigando por acesso à comida, à caixa de areia ou até um lugar alto para dormir, a solução não é forçá-los a dividir o mesmo potinho, mas e sim garantir que exista tanta abundância de recursos espalhados pela casa que eles raramente precisem cruzar o mesmo corredor ao mesmo tempo. Perfeito. É exatamente isso. É a matemática da abundância reduzindo o atrito diário. Faz sentido. Se tem cama para todo mundo em quartos diferentes, eles não precisam brigar por território. Exato. Uma vez que o estresse dessa competição básica é zerado, aí sim entra o processo de reintrodução olfativa controlada. Ah, a gente volta para o cheiro. Voltamos para o cheiro, mas do jeito certo. Lembra daquele odor comunitário que foi rompido lá atrás quando a briga começou? Lembro o banco de dados que deu erro. Isso. A terapia comportamental reconstrói isso de uma forma segura. Em vez de esfregar uma essência maluca nos dois, o tutor começa a trocar os cobertores ou as caminhas que cada gato usa. Ah, E eles fazem isso separados. sim. Enquanto eles ainda estão separados fisicamente, talvez em cômodos diferentes da casa. Entendi. Então o animal consegue investigar e processar o cheiro do outro gato com calma, no próprio tempo dele, sem aquela ameaça visual e física ali presente. É exatamente isso. É uma maneira de apresentar o passaporte por baixo da porta, digamos assim, deixando o cérebro processar a informação química sem acionar a amígdala e sem causar aquele estado de congelamento. É ótima analogia, é bem por aí. Mas, sendo bem pragmático agora,
Isso leva tempo. Bastante tempo. Trocar cobertores, gerenciar o espaço de comida e areia, reintroduzir a presença visual lentamente com reforços positivos, tipo petiscos. Nós estamos falando de semanas. Sim, semanas ou até meses. Semanas ou meses de trabalho de quem gerencia a casa contra os, 30 segundos que leva para pingar uma gota de baunilha no pescoço do bicho. E essa é a grande fricção entre a biologia e a nossa conveniência humana. A terapia comportamental demanda muita paciência, observação rigorosa e dedicação para entender os gatilhos anatômicos e ambientais daquela espécie. É um compromisso, né? É um baita compromisso. O atalho atrai a gente justamente porque terceiriza o esforço para um produto químico milagroso. Mas como discutimos muito bem hoje, a biologia não aceita atalhos impunes. A conta sempre chega. E chega, cara, com risco de vida para o animal. Exato. A terapia comportamental, por outro lado, respeita a janela de tempo necessária para que os neurônios formem novas sinapses, associando outro animal a algo positivo e seguro. E é só isso que funciona a longo prazo, pelo que o documento mostra. É essa consolidação de longo prazo que cria uma tolerância genuína entre os gatos, sem impor nenhum sofrimento extremo durante o processo. Então, o que tudo isso significa, afinal? Sintetizando o nosso mergulho pelas páginas dessa análise técnica de hoje. O olfato, para o felino, é a sua fundação estrutural. É assim que ele codifica a própria identidade e o mapa social da casa. É a lente pela qual eles vivem. Isso. E tentar intervir num problema de convivência mascarando esse sentido vital com essências artificiais é uma falácia mecânica e fisiológica gigantesca. Gigantesca. Não apenas os felinos carecem das enzimas hepáticas para metabolizar esses óleos, arriscando uma falência orgânica, como a prática é categorizada pelo documento como abuso psicológico, por privar o cérebro das suas ferramentas de leitura da realidade. Resumiu perfeitamente. Aquela aparente paz imediata não passa de um estado de choque de um animal apavorado. É o equivalente a colocar um band-aid sobre uma ferida profunda que vai explodir em estresse crônico depois. A verdadeira ciência dita que a harmonia felina só é alcançada por meio do enriquecimento ambiental e da reconstrução gradual e matemática do cheiro comunitário, sempre respeitando o ritmo cognitivo da espécie. O cerne de toda essa discussão de hoje é a responsabilidade que é inerente ao cuidar de sistemas biológicos que são muito diferentes dos nossos. É um peso tanto. Não podemos gerenciar o mundo deles usando as métricas do nosso próprio conforto ou da nossa pressa. Entender profundamente o mecanismo por trás do comportamento, tentar enxergar a realidade através do nariz deles e investir em soluções que respeitem essas engrenagens biológicas é o que realmente define um cuidado pautado em evidências e, acima de tudo, em respeito. Falou tudo. E isso nos deixa com um pensamento final muito intrigante. Uma reflexão que vai até além dos gatos e atinge a nossa própria condição como seres vivos. Lá vem provocação. Pois é. Nós passamos a nossa análise inteira hoje entendendo como um ser vivo constrói a totalidade da sua segurança, da sua identidade e das suas relações afetivas baseadas numa dimensão química que é invisível para nós. O cheiro é a textura do universo deles. É verdade. Diante dessa imensidão sensorial que ocorre o tempo todo nas nossas salas de estar, completamente fora do nosso radar visual e racional, a pergunta que fica é: quais outras camadas gigantescas e vitais da realidade nós humanos estamos ignorando completamente todos os dias pelo simples fato de não possuirmos o equipamento biológico necessário para percebê-las? Nossa, é de explodir a cabeça pensar nisso. Fica aí a reflexão para todo mundo explorar durante a semana. Muito obrigado a todos por acompanharem mais este mergulho profundo nos fatos reais. A gente se vê na próxima.